Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Neste vídeo, vamos explorar Gênesis 7, 12 a 8 ou 7, onde acompanharemos o ponto mais intenso do dilúvio, o recuo gradual das águas e os primeiros sinais de renovação da terra. Veremos como a arca encontra repouso nas montanhas de Ararat e como Noé começa a buscar evidências de que a terra está pronta para um novo começo. Essa passagem revela a justiça, o cuidado e a graça de Deus em conduzir a criação para um futuro renovado. Prepare sua Bíblia e venha refletir conosco. Vamos começar. O dilúvio aumenta e a terra é submersa. Gênesis 7, 12. E a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. O dilúvio, como anunciado por Deus, começa com uma chuva contínua que dura 40 dias e noites. Este período simboliza purificação e juízo, enquanto a terra é submersa para remover a corrupção que nela havia. Gênesis 7, 13. Naquele mesmo dia Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé, bem como sua mulher e as mulheres de seus filhos, entraram na arca. A entrada de Noé, sua família e os animais na arca marca a separação dos justos dos ímpios. Esse ato reflete a proteção divina para aqueles que escolheram confiar e obedecer a Deus. Gênesis 7, 14. Com eles entraram todos os animais segundo as suas espécies, todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves segundo as suas espécies, todas as criaturas que têm asas. A diversidade das espécies preservadas na arca demonstra o cuidado de Deus em garantir a continuidade de toda a criação, mesmo após o juízo. Gênesis 7, 15. Pareciam vir a Noé para entrar na arca todos os seres vivos que tinham fôlego de vida. Os animais vêm até Noé por orientação divina, mostrando que Deus está no controle de todos os aspectos do plano de salvação, incluindo o comportamento das criaturas. Gênesis 7, 16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Após a entrada de todos na arca, Deus fecha a porta, simbolizando que Ele é quem provê a salvação e estabelece o limite entre os salvos e os que enfrentam o juízo. Neste bloco, vemos o início do cumprimento pleno do dilúvio, quando Deus protege os que confiam em Sua palavra e inicia o processo de purificação da terra. A entrada na arca e o fechamento da porta por Deus destacam seu controle soberano e sua graça em preservar a vida. Essa passagem nos lembra que Deus é fiel em cumprir suas promessas de juízo e salvação. A arca é um símbolo da segurança que encontramos quando escolhemos confiar em Deus, e o ato de fechar a porta reforça que a salvação está exclusivamente em suas mãos. A terra submersa pelo dilúvio. Gênesis 7, 17. Durante 40 dias o dilúvio manteve-se sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas começam a cobrir a terra, cumprindo o anúncio de Deus. A arca é elevada, simbolizando a proteção divina para aqueles que confiaram em suas instruções. Gênesis 7, 18. As águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. À medida que as águas se tornam mais intensas, a arca permanece estável e segura, mostrando que a obediência de Noé resultou em salvação, mesmo em meio à destruição ao seu redor. Gênesis 7, 19. As águas prevaleceram tanto sobre a terra que cobriram todos os montes altos debaixo do céu. O dilúvio atinge seu pico, cobrindo todos os montes altos. Este versículo demonstra a magnitude do juízo de Deus, que alcança toda a criação corrompida. Gênesis 7, 20. As águas subiram até quase 7 metros acima dos montes. A profundidade das águas destaca a totalidade do juízo divino, que submerge até os pontos mais altos da terra, simbolizando uma purificação completa. Gênesis 7, 21. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, das aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que pululam na terra e toda a humanidade. Este versículo descreve a devastação do dilúvio. Toda a vida terrestre perece, reforçando a seriedade do pecado e a necessidade de purificação total para um novo começo. Neste bloco, o dilúvio atinge sua força máxima, submergindo toda a terra e trazendo juízo sobre a criação corrompida. Enquanto isso, a arca permanece flutuando, um símbolo da segurança que Deus oferece para os que confiam em Ele.
Essa passagem nos ensina sobre a justiça de Deus diante do pecado e sua provisão para aqueles que escolhem segui-lo. A arca é um lembrete de que a obediência e a confiança em Deus são o caminho para a salvação, mesmo em meio às tempestades mais devastadoras. O cumprimento completo do juízo. Gênesis 7, 22. Todos os seres que tinham fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra firme, morreram. Este versículo reforça a devastação total do dilúvio. A frase "o fôlego de vida em suas narinas" enfatiza que toda a vida em terra firme foi extinguida, destacando a seriedade do juízo de Deus sobre a corrupção da humanidade. Gênesis 7, 23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, os homens, os animais, os que rastejam e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. A destruição é completa, e apenas Noé, sua família e os animais na arca são poupados. Isso demonstra o contraste entre o juízo para os desobedientes e a salvação para os que confiaram em Deus. Gênesis 7, 24. As águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. O dilúvio não foi apenas intenso, mas duradouro. Os 150 dias refletem a magnitude do evento e a paciência de Deus em assegurar que a purificação fosse completa. Gênesis 8, 1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e dos rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Este versículo marca uma virada na narrativa. Deus lembrou-se de Noé não significa que ele havia esquecido, mas que chegou o momento de agir em favor de Noé, iniciando o processo de restauração e renovação da terra. Gênesis 8, 2. As fontes do abismo e as comportas dos céus se fecharam, e a chuva parou. Deus interrompe o dilúvio, mostrando que ele é o Senhor tanto do juízo quanto da restauração. O fechamento das fontes e comportas do céu simboliza o fim do julgamento e o início de um novo capítulo para a humanidade. Neste bloco, o juízo de Deus atinge seu clímax e começa a dar lugar à restauração. O contraste entre a destruição e a preservação de Noé e da arca ressalta a importância da obediência e da confiança no Criador. Essa passagem nos ensina que, mesmo em meio a juízos severos, Deus nunca se esquece dos que escolhem andar com Ele. Sua justiça é acompanhada por sua graça, e ele sempre prepara um caminho de restauração para os que lhe obedecem. O recuo das águas e o início da renovação. Gênesis 8, 3. As águas iam baixando gradualmente da terra. Ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído. Este versículo marca o início visível do recuo das águas. A diminuição gradual reflete tanto o controle de Deus sobre o processo quanto sua paciência em conduzir a restauração da terra. Gênesis 8, 4. No 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Após meses flutuando sobre as águas, a arca encontra repouso nas montanhas de Ararat. Este momento simboliza a estabilidade e a segurança proporcionadas por Deus para aqueles que confiam em Ele. Gênesis 8, 5. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Conforme as águas recuam, os topos das montanhas tornam-se visíveis. Este é um sinal claro de que a terra está começando a se renovar, trazendo a esperança de um novo começo. Gênesis 8, 6. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. A abertura da janela por Noé indica uma busca por sinais externos de que a terra estava preparada para sustentar a vida novamente. Este gesto demonstra sua expectativa e confiança na direção de Deus. Gênesis 8, 7. E soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro até que as águas secaram completamente sobre a terra. Noé solta um corvo como parte de sua tentativa de verificar as condições externas. O voo contínuo do corvo reflete a transição lenta entre o juízo e a restauração completa. Neste bloco, vemos os primeiros sinais de renovação após o dilúvio. As águas recuam gradualmente, a arca encontra repouso e Noé começa a buscar evidências de que a terra está pronta para sustentar a vida novamente. Cada etapa revela o cuidado meticuloso de Deus em conduzir sua criação a um novo começo. Essa passagem nos ensina que, após os tempos de juízo, Deus trabalha para trazer restauração e esperança.
O repouso da arca nas montanhas de Ararat e a visibilidade dos topos das montanhas são sinais da fidelidade divina, lembrando-nos de que Deus sempre conduz seu povo para a segurança e para um futuro renovado. Que jornada incrível tivemos hoje! Neste vídeo, exploramos Gênesis 7, 12 a 8, 7, onde vimos o ponto mais intenso do dilúvio, o recuo gradual das águas e os primeiros sinais de renovação da terra. Acompanhemos como a arca encontrou repouso nas montanhas de Ararat, trazendo estabilidade e esperança para Noé, sua família e os animais. Refletimos sobre como Deus conduz cada etapa do processo, mostrando sua fidelidade em restaurar e renovar a criação, mesmo após um grande juízo. Essa passagem nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está sempre trabalhando para trazer restauração e nos conduzir a um novo começo. Se este estudo falou ao seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado por estar aqui, e que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.